227 mil pessoas morreram em um único dia. Não porque o desastre era inevitável, mas porque as informações que poderiam tê-las salvado existiam e nunca chegaram até elas. Havia tecnologia, havia tempo, havia cientistas que sabiam exatamente o que estava vindo. E mesmo assim, ninguém avisou ninguém. Esta é a história de como uma falha humana transformou um terremoto em uma das maiores catástrofes da história. Imagine acordar em um paraíso. O sol ainda baixo no horizonte, o cheiro de sal no ar, a areia morna sob os pés. Era exatamente assim que milhões de pessoas estavam começando o seu dia em 26 de dezembro de 2004, ao longo das costas do Oceano Índico. Na Indonésia, mercados amanheciam cheios. Vendedores organizavam bancas de frutas e especiarias. Motocicletas cortavam ruas estreitas e o cheiro de comida de rua dominava cada esquina. Era a manhã depois do Natal e a cidade respirava com aquela leveza particular dos dias de folga. Crianças corriam pelas calçadas. Adultos conversavam do lado de fora de suas casas. Tudo era exatamente como deveria ser. No Sri Lanka, famílias se reuniam para o café da manhã. Pescadores que haviam saído antes do amanhecer já voltavam com suas redes cheias, enquanto mulheres na orla separavam o pescado e crianças brincavam entre os barcos ancorados. Era um dia de festa, um dia de descanso, um daqueles dias em que o tempo parece mais lento e a vida mais simples. Na Tailândia, as praias estavam cheias de turistas vindos da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos. Famílias que haviam planejado essa viagem por meses, casais em lua de mel, mochileiros jovens em busca de aventura, mergulhadores se preparando para entrar na água ainda pela manhã, animados com a clareza do mar naquele dia específico. Protetores solares sendo passados em crianças impacientes, pedidos de café chegando às mesas de restaurantes com vista para o oceano. O mar estava calmo, vítrico, quase estático demais. O céu era de um azul perfeito e o sol subia com aquela luz dourada que faz qualquer lugar do mundo parecer um cartão postal. Ninguém tinha motivo para ter medo. Não havia nenhum sinal no céu, nenhuma mudança no vento, nenhuma alteração visível na água. As pessoas viviam seus momentos com aquela despreocupação natural que só existe quando tudo parece completamente seguro. Risos durante o café da manhã, fotografias tiradas na beira d'água, planos feitos para o resto do dia. Centenas de milhares de pessoas estavam, naquele exato momento, vivendo seus últimos minutos de normalidade. E nenhuma delas tinha a menor ideia do que havia sido colocado em movimento, muito abaixo de seus pés, horas antes do sol nascer. Tudo que você acabou de imaginar, aquela manhã perfeita, aquelas pessoas em paz com o mundo, ainda estava acontecendo quando, a milhares de metros abaixo da superfície do oceano, uma das maiores rupturas já registradas na história geológica do planeta entrou em colapso. Às 7h58 da manhã, no horário local, duas das maiores placas tectônicas da Terra colidiram de forma catastrófica. A placa indiana, que havia acumulado tensão por décadas, avançou violentamente por baixo da placa vizinha ao longo de uma falha com quase 1.600 quilômetros de extensão. Para ter uma ideia do tamanho disso, é como se uma fratura percorresse toda a costa do Brasil de São Paulo até Belém do Pará, de uma vez, em questão de minutos. O terremoto resultante registrou magnitude 9,1. É um número que parece abstrato até você entender o que ele representa. A escala sismológica não é linear, ela é logarítmica. Isso significa que um terremoto de magnitude 9 não é apenas um pouco mais forte do que um de magnitude 8. Ele é cerca de 30 vezes mais poderoso em termos de energia liberada. A energia total daquele evento foi equivalente a de mais de 20 mil bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo.
A ruptura durou entre 8 e 10 minutos. A maioria dos terremotos dura segundos. Este durou o tempo de uma música, e a cada segundo daqueles 10 minutos, o fundo do oceano continuava se movendo, continuava acumulando e liberando energia, continuava deslocando água. Uma seção do fundo do mar do tamanho do estado da Califórnia se elevou verticalmente até 15 metros em questão de segundos. As ondas sísmicas foram tão intensas que foram captadas por sismógrafos em todos os continentes simultaneamente. O planeta inteiro vibrou de forma mensurável. Cientistas confirmaram depois que o terremoto deslocou o eixo de rotação da Terra em quase 3 centímetros e encurtou a duração do dia em frações de microsegundos. Em Terra, as consequências imediatas foram sentidas de formas diferentes dependendo da distância. Em alguns lugares, o tremor foi forte o suficiente para fazer edifícios balançar, fazer vidros rachar e pássaros levantar voo em bandos desorientados. Em outros, especialmente nas praias, onde as pessoas estavam ao ar livre na areia macia, quase ninguém sentiu nada. E foi exatamente esse silêncio que tornou o que vinha a seguir tão letal. Porque o maior perigo não era o terremoto em si. O maior perigo era o que o terremoto havia criado. A energia de um continente inteiro em movimento, agora transferida para a água, transformada em algo que viajava a 800 quilômetros por hora em direção a costas cheias de gente. A bomba já havia explodido. O mundo acima da água só ainda não sabia disso. Quando uma seção massiva do fundo do oceano sobe abruptamente, ela empurra toda a coluna de água acima dela, do fundo até a superfície, de uma vez. Essa energia não desaparece. Ela precisa ir para algum lugar. E ela vai se espalhando em todas as direções a partir do ponto da ruptura na forma de ondas. Mas essas ondas não são o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em ondas. No oceano aberto, onde a água tinha quilômetros de profundidade, as ondas do tsunami tinham apenas 30 a 60 centímetros de altura. Um navio cruzando seu caminho nem notaria. A superfície do mar parecia completamente normal para qualquer pessoa que estivesse olhando de cima. O que estava acontecendo embaixo era outra coisa completamente diferente. A energia se movia através de toda a coluna de água, invisível, silenciosa, imparável, a uma velocidade próxima à de um avião comercial. E ela se movia em todas as direções ao mesmo tempo, alcançando costas a centenas e a milhares de quilômetros de distância, com diferenças de apenas minutos ou horas entre si. À medida que essas ondas se aproximavam das costas e o fundo do oceano ficava progressivamente mais raso, algo inevitável acontecia. A base da onda começava a desacelerar por causa do atrito com o fundo, mas o topo ainda vinha na mesma velocidade. Essa diferença fez a onda crescer. A energia que havia se distribuído por quilômetros de profundidade agora se comprimia em uma fração disso. O que eram 60 centímetros no oceano aberto se tornaram 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros à medida que chegava à costa. E então veio o sinal. O sinal que salvaria vidas se alguém soubesse o que ele significava. Minutos antes da chegada da primeira onda, o mar recuou. Não como uma maré normal, lenta e gradual, de forma violenta, rápida, dramática. Em questão de minutos, centenas de metros de fundo oceânico foram expostos. Rochas, corais, embarcações afundadas há décadas de repente visíveis à plena luz do dia. Peixes se debatendo na areia molhada, um cheiro forte de sal e lama dominando o ar. Era impossível não notar, era impossível não parar e olhar. Na Tailândia, turistas sacaram câmeras. Crianças correram para o fundo exposto para pegar peixes com as mãos. Adultos se aproximaram da orla para ver melhor, fascinados com aquele espetáculo estranho e sem precedentes. No Sri Lanka, multidões se reuniram na beira, apontando,
rindo, fotografando. O que estavam vendo era o oceano recuando para tomar impulso. Era a energia da onda sendo puxada de volta, antes de ser liberada de uma vez. Era um dos sinais de aviso mais clássicos e documentados de um tsunami iminente, ensinado em qualquer curso básico de preparação para desastres naturais. Mas ao longo de milhares de quilômetros de costa do Oceano Índico, quase ninguém havia recebido esse ensinamento. Nenhuma placa na praia explicava o que fazer. Nenhum alarme soou. Nenhuma autoridade correu em direção às multidões, gritando para que saíssem da água. O sinal estava lá. Claro, visível, inequívoco. E o mundo inteiro olhou para ele sem entender o que estava vendo. Quando a água voltou de uma forma que ninguém que sobreviveu jamais conseguiu descrever com palavras completamente adequadas. Não chegou como uma onda quebrando na areia. Chegou como uma parede, uma massa sólida e negra de água carregando dentro de si tudo o que já havia consumido no caminho. Barcos, carros, troncos de árvores, paredes de concreto, telhados, ruas inteiras. Ela não subia gradualmente. Ela avançava como uma enchente que se recusava a parar, que subia mais e mais enquanto continuava se movendo para o interior, para longe do mar, consumindo quarteirões, avenidas, praças. Os sobreviventes descrevem um som que veio antes da água, um rugido baixo e profundo, como motores imensos ou um trovão que não para. E então o silêncio estranho por uma fração de segundo. E então a água, na Indonésia, que absorveu a força máxima da onda por estar mais próxima do epicentro, bairros inteiros de uma cidade de quase 400 mil habitantes foram apagados em minutos. A água, em algumas regiões, atingiu 30 metros de altura, o equivalente a um edifício de 10 andares. Equipes de resgate que chegaram dias depois relataram percorrer áreas que haviam sido densamente habitadas e não encontrar estruturas de pé. Não escombros, não ruínas, nada. A onda não havia destruído os edifícios, ela os havia removido. Na Tailândia, as costas turísticas foram devastadas. Lobbies de hotéis, restaurantes à beira da piscina, bangalôs à beira-mar, todos varridos em segundos. Turistas e funcionários foram arrastados juntos pela correnteza repleta de destroços. As imagens gravadas naquele dia, que o mundo veria nos dias seguintes com incrédula horror, mostravam a água chegando primeiro devagar, quase casualmente, enganosamente tranquila, antes de acelerar de repente em uma avalanche que consumia tudo. No Sri Lanka, um trem de passageiros com quase 2.000 pessoas a bordo foi arrancado dos trilhos e arremessado para o interior, tornando-se o desastre ferroviário mais mortífero da história registrada. Cidades costeiras inteiras desapareceram. Comunidades de pescadores que existiam há gerações foram apagadas em minutos. Na Índia, na costa de Tamil Nadu, onde peregrinos banhavam-se em águas consideradas sagradas, a onda chegou sem aviso e sem misericórdia. Nas Maldivas, no Quênia, na Somália, em países a milhares de quilômetros do epicentro, a onda ainda tinha força suficiente para matar. Aqueles que estavam em terreno elevado, ou que por algum acaso já estavam se afastando da costa no momento certo, sobreviveram. Aqueles que estavam na praia, nas estradas costeiras, nas planícies baixas, nos mercados e restaurantes à beira-mar, não tiveram chance. A onda foi rápida demais, poderosa demais, e chegou cedo demais para qualquer pessoa que não soubesse o que estava vindo. E aqui está o detalhe que muda absolutamente tudo nessa história. Em vários pontos da costa, havia entre 20 e 45 minutos entre o terremoto e a chegada da primeira onda. 45 minutos. Tempo mais do que suficiente para evacuar uma praia. Tempo suficiente para salvar dezenas de milhares de vidas, se alguém tivesse avisado. Antes de falar sobre o que falhou naquele dia, preciso te contar sobre algo que funcionou.
Em uma praia na Tailândia, no meio do caos que começava a se instalar naquela manhã, uma menina de 10 anos chamada Tilly estava de férias com a família. Semanas antes da viagem, seu professor de geografia na escola havia dado uma aula sobre tsunamis, explicando a ciência por trás do fenômeno, os sinais que precedem a chegada de uma onda, o comportamento do mar nos minutos anteriores ao impacto. Quando Tilly viu a água da praia começar a borbulhar de forma estranha e então observou o mar recuar rapidamente, expondo o fundo e deixando peixes encalhados na areia, ela reconheceu imediatamente o que estava vendo. Ela correu até a mãe. Disse que precisavam sair dali agora, que um tsunami estava vindo. Sua mãe hesitou. Era natural hesitar. O céu estava azul, o sol estava brilhando, e a filha de 10 anos estava dizendo que o oceano estava prestes a engolir a praia. O pai a olhou nos olhos. Acreditou nela. Ele correu ao longo da praia gritando para cada pessoa ao alcance da sua voz. A segurança do hotel foi acionada. Turistas e funcionários foram evacuados em minutos. Quando a onda chegou, a praia estava vazia. Nenhuma pessoa naquela praia morreu naquele dia. Mais de 100 vidas salvas por uma aula de geografia que uma criança havia tido semanas antes e que ela havia levado a sério o suficiente para agir quando importava. A história de Tilly é extraordinária precisamente porque foi exceção. Em quase todos os outros pontos ao longo de milhares de quilômetros de costa, ninguém tinha esse conhecimento. Nenhum professor havia dado essa aula. Nenhuma placa havia sido instalada na praia, explicando o que fazer quando o mar recua. Nenhum simulacro havia sido realizado. Nenhum protocolo de evacuação havia sido praticado. E a pergunta que essa história levanta não é sobre sorte ou azar. É sobre escolha. Porque o conhecimento que salvou aquelas pessoas em uma praia tailandesa existia antes do tsunami. Era ensinado em escolas, estava em livros, havia sido documentado em artigos científicos por décadas. A diferença entre aquela praia e todas as outras não foi a natureza. Foi o acesso à informação. Agora vem a parte dessa história que é mais difícil de aceitar. O sistema de alerta de tsunamis para o Oceano Pacífico estava em pleno funcionamento desde 1965, quase 40 anos antes daquele dia. Era uma rede coordenada de boias de detecção, sismógrafos, protocolos de comunicação entre governos e sistemas de alarme capazes de alertar populações costeiras em tempo hábil para evacuar. Funcionava. Havia salvo vidas repetidamente ao longo de décadas, e o Oceano Índico não tinha nada disso. Não porque o risco era desconhecido, pelo contrário, geólogos e sismólogos sabiam há décadas que a zona de subducção ao longo da costa de Sumatra era uma das regiões de maior risco sísmico do planeta. Artigos científicos haviam sido publicados sobre isso. Conferências haviam sido realizadas, o perigo estava documentado, mas nenhum governo havia financiado a infraestrutura necessária. Nenhuma rede de detecção havia sido construída. Nenhum protocolo de comunicação de emergência havia sido estabelecido entre os países do Oceano Índico. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, cientistas do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no Havaí, detectaram o terremoto em tempo real. Eles sabiam, minutos após a ruptura, que um tsunami catastrófico havia sido gerado. Eles tentaram contatar autoridades na região afetada, mas não havia contatos de emergência estabelecidos. Não havia uma lista de números a ligar. Não havia uma cadeia de comando clara que conectasse esse conhecimento aos serviços de emergência dos países no caminho da onda. A informação existia e ficou presa, sem conseguir chegar até as pessoas que precisavam dela. Em alguns locais, havia 30, 40, 45 minutos disponíveis entre o terremoto e a chegada da onda. Tempo real,
Tempo que poderia ter sido usado para evacuar praias, acionar sirenes, mandar mensagens, fazer transmissões de emergência, salvar vidas em uma escala que nunca saberemos precisamente porque nunca foi testado. O resultado final foi 227.898 mortos em 14 países. Mais de 1,7 milhão de pessoas deslocadas. Comunidades inteiras apagadas. Um dos maiores desastres da história humana registrada, moldado não apenas pela força da natureza, mas pela ausência de uma decisão que poderia ter sido tomada anos antes, que nunca foi tomada, que custou tudo aquilo. Não foi falta de conhecimento, foi falta de prioridade. E essa distinção importa, porque ela é a diferença entre um desastre natural e uma tragédia evitável. Nos meses que se seguiram ao tsunami, 28 países se uniram em torno de algo que deveria ter existido décadas antes. Um sistema de alerta de tsunamis para o Oceano Índico foi planejado, financiado e construído em tempo recorde. Em 2006, ele entrou em pleno funcionamento. Hoje, esse sistema opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há boias de detecção espalhadas pelo oceano, monitorando qualquer alteração na coluna de água que possa indicar a presença de uma onda. Há sismógrafos integrados a uma rede regional, capaz de identificar terremotos relevantes em minutos. Há linhas diretas de comunicação, conectando os centros de monitoramento aos serviços de emergência de todos os países em risco. Há protocolos, simulacros, placas de evacuação, rotas sinalizadas. Funciona e já foi ativado, já alertou populações. Já deu às pessoas o tempo que precisavam para se afastar da costa. Mas chegou 2 anos e 230 mil vidas tarde demais. E essa é a pergunta que fica depois que você entende tudo o que aconteceu. Não é uma pergunta sobre tsunamis. É uma pergunta sobre como o mundo decide o que merece atenção antes que o pior aconteça. O risco era conhecido. A tecnologia existia. O custo de construir o sistema teria sido uma fração ínfima do custo econômico e humano do desastre. Mas não havia urgência suficiente, não havia pressão suficiente, não havia vontade política suficiente para agir, enquanto o perigo ainda era apenas uma possibilidade documentada em artigos científicos que pouquíssimas pessoas liam. O mundo precisou de quase 230 mil mortos para finalmente construir o que poderia ter evitado a maior parte deles. Essa tragédia não terminou em 26 de dezembro de 2004. Ela se estende em cada decisão que ainda hoje é postergada porque o perigo ainda não se materializou, porque ainda não chegou a hora, porque outras coisas parecem mais urgentes agora. O mundo tem muitas zonas de risco conhecidas, muitas falhas documentadas, muitos sistemas de alerta que ainda não existem para ameaças que os cientistas já estão descrevendo com precisão. A pergunta que o tsunami de 2004 deixou para o mundo não é se sabemos identificar os riscos. A pergunta é se vamos agir antes ou depois. Se esse vídeo te fez pensar, te impactou de alguma forma, ou simplesmente te fez querer entender melhor como o mundo funciona, deixa o like agora. Não porque é um botão, mas porque é a forma mais simples de dizer que esse tipo de conteúdo vale a pena existir. E se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Não vai custar nada e vai garantir que você não perca os próximos vídeos, porque tem muito mais vindo por aí com a mesma profundidade que você acabou de assistir. Comenta aqui embaixo o que te marcou mais nessa história. Pode ser um detalhe, uma reflexão, uma indignação. Quero ler o que você pensou. E se você conhece alguém que deveria assistir esse vídeo, manda para essa pessoa agora. Não precisa de contexto, manda e deixa ela assistir. Às vezes, uma história muda a forma como alguém enxerga o mundo. E você pode ser a pessoa que tornou isso possível. O próximo vídeo já está te esperando na tela. Vai lá.